Pessoal, eu vou mostrar como só com o raio-x a gente já consegue sugerir que tem alguma lesão do ligamento cruzado anterior e eu vou mostrar isso com um caso, tá? Então vamos lá, a historinha é masculino, 54 anos, do inchaço após queda. Deixa eu ver se eu tô compartilhando a tela. Não, vamos lá, compartilhar a tela com vocês. Então é isso, masculino, 54 anos, do inchaço após queda de parapente. Então vamos direto aqui para o raio-x desse paciente. Então a gente já vê alguns sinais aqui no raio-x. Um é que a gente tem uma separação da gordura pré-femoral da gordura suprapatelar ou retroquadricipital. A gente tem essa obliteração aqui, ó, que quando tem mais de 1 centímetro, eu posso dizer que tem derrame articular. Pronto, já vi que esse joelho tem derrame articular. Ok. Quando eu janelo aqui, vamos olhar se tem alguma fratura, né? Que é o nosso padrão no raio-x, e a gente vê que tem uma estruturinha aqui, ó. Opa, tem essa estruturinha aqui. Então, no contexto de uma entorse com um paciente com essa fratura aqui, a gente tem sim que sugerir que isso aqui é uma fratura de Segond, e a gente vai entender essa fratura na ressonância magnética, e que ela é muito relacionada à avulsão aqui do ligamento anterolateral na entorse com lesão do ligamento cruzado anterior. Então, vamos agora progredir para a ressonância magnética para entender como essa imagem se comporta na ressonância magnética e como eu laudei esse caso aqui. Então, a gente traz aqui para a ressonância e aí a gente vê que esse caso aqui, ó, é essa imagem aqui. Então, vamos começar a analisar aqui. O ligamento cruzado anterior tem lesão? Sim, está completamente roto, né? Então, uma ruptura do ligamento cruzado anterior, com uma interposição líquida proximal e uma queda das fibras distais, aqui o SAG do LCA, tem até o core do LCA, são sequências que a gente pode. Peraí, deixa eu rodar aqui. Que a gente pode fazer para ver o ligamento cruzado anterior, tá? O core, que é como se fosse um coronal, ó. Deixa eu trazer o T1 aqui. Um coronal do LCA, ó, mostrando aqui a descontinuidade aqui, a queda das fibras distais, ou um SAG só para o LCA, que a gente corta angulado assim para a porção interna do côndilo femoral lateral, que vai ser exatamente o eixo longo do LCA, tá? Então os dois mostrando bem a ruptura do ligamento cruzado anterior. Então agora vamos voltar à análise do checklist e aí eu vou explicar a imagem do raio-x. Então eu começo minha análise de entorse do joelho sempre olhando o padrão de edema ósseo, para daí eu começar a raciocinar que esse joelho sofreu. Então, eu já vejo aqui, ó, tem um edema de contusão na porção posterior do platô tibial, lateral e na porção central do côndilo femoral lateral. Isso está muito associado à translação anterior da tíbia, que isso aqui bateu aqui, então, portanto, muito associado à lesão do LCA. Tem um pouco de contusão aqui posterior e medial, tá? Bem tênue aqui, ó. Ok? Por contragolpe, né? E é isso que a gente tem de osso de contusão. Obviamente, esse paciente tem uma condropatia leve, com edema ósseo subcondal na toca. Olha o derrame articular que foi visto no raio-x, a gente também vê na ressonância magnética, tá? E já tá até maior, um derrame até moderado, que é a baula aqui. Ok, então vimos osso, articulação e derrame articular. E aí a gente vem pros ligamentos. E a gente já vê, né? Já espera uma ruptura do LCA pelo raio-x e pelo padrão de contusão na ressonância. Então, temos uma ruptura que é a interposição líquida. No axial também gosto de olhar, perdi o disquinho aqui da origem dele, ruptura do LCA com queda das fibras distais. Aí eu já olho aqui o LCP, tá? Ok. Já olho se tem anteriorização da tíbia em relação ao côndilo femoral. Então, é como que a gente olha, a gente mede a linha aqui vertical posterior, a cortical tibial, e uma linha vertical paralela a ela aqui na cortical do côndilo, e mede aqui, se for maior que 0,7, eu já posso cravar aqui, sim, D1. Então, translação anterior da tíbia associada a essa ruptura do ligamento cruzado anterior. O LCP eu já vi que está normal e a gente vem para os colaterais. Colateral medial. Ele tem um espessamentinho, acredito até que seja uma lesão antiga, porque não tem alteração de sinal. E um tênue edema que é adjacente, muito tênue, pode valorizar, mas não vai mudar muito a vida dele. O problema dele grande aí é até agora o LCA, tá? Do colateral medial, só um edema adjacente se quiser dar.
E do colateral ao lateral, vamos seguir aqui, a gente está aqui no coronal e no axial, e aí a gente vê que tem uma alteração de sinal leve aqui no colateral lateral e no bíceps, tá sugerindo um- uma lesão por estiramento do colateral lateral, principalmente da porção mais anterior dele aqui, tá? Ok. E além do colateral lateral, o que que a gente tem que olhar aqui? A gente tem que olhar o trato iliotibial, que está ótimo aqui inserido no tubérculo de Gerdi mais anteriormente, e esse ligamento que fica entre o colateral lateral posteriormente e o trato iliotibial anteriormente, que é o ligamento anterolateral, que tem inserção menisco femoral e menisco tibial. E aí, bingo, eu tenho uma avulsão da inserção do ligamento anterolateral, no platô tibial, na tíbia, né, medial. Tá aí um edeminha aqui, ó, mostrando essa função. Note que no raio-x ela grita mais até do que na ressonância. Então, bem na inserção do ligamento anterolateral, como já pode ser visto, né, que é a fratura de Segundi. Outro ligamento que a gente tem que olhar é o ligamento, são os ligamentos, na verdade, do complexo arqueado, o principal dele zelpoplite fibular, e sempre que eu vejo um edema com infiltração líquida aqui junto ao estiloide fibular, que é essa pontinha aqui, ó, da fíbula, eu acabo valorizando essa infiltração líquida e descrevendo que tem uma infiltração líquida nos ligamentos do complexo arqueado. E aqui o principal é o poplite fibular, que é esse aqui, que tem uma alteração de sinal da saída aqui do estiloide fibular. Então, já vimos todos os ligamentos, e aí agora o mantra, vi ruptura do LCA, onde eu vou gastar minha energia, onde eu vou insistir. Meus alunos já sabem isso de cor, corno posterior de menisco. E aí, o que que eu tenho? Eu tenho uma. Olha, além de eu já vi edema ósseo, que eu já vi edema ósseo aqui de contusão na tíbia, eu já tenho que insistir aqui. Olha como está o corno posterior do menisco medial, totalmente irregular aqui na periferia dele. Inclusive, eu tenho um fragmentinho meniscal aqui. Se quiser classificar, eu posso. Eu não costumo classificar a lesão da rampa, tá? Mas eu posso até classificar como um outro oblíquo aqui da rampa, com extensão aqui para inserção capsular superiormente. Mas o mantra é, viu, ruptura do LCA, gasta energia aqui nos córneos posteriores do menisco. Então, você precisa dizer que tem essa ruptura aqui da rampa meniscal, tá? Então, temos uma ruptura da rampa meniscal no córneo posterior do menisco medial. E agora, o menisco lateral, a gente vai seguir aqui, ó, esse ligamentinho desde aqui, ó. Que ligamentinho é esse que sai atrás do ligamento cruzado posterior? Deixa eu ver se eu consigo pegar ali no corona. Não estou conseguindo, porque ele está fininho aqui. Sai atrás do LCP e vai se inserir no menisco lateral. Opa, mas eu estou procurando a inserção dele. Lembrando que esse hipersinal entre esse ligamento e o menisco não deve passar de 14 milímetros do bordo do ligamento cruzado posterior. Então, eu tenho aqui o coronal, o ligamento cruzado posterior. Até aqui, eu vou correr o sagital, agora eu espero esse hipersinal. Tem hipersinal? Tem. Tem hipersinal? Tem. Tem hipersinal? Ainda tem. Tem hipersinal? Ainda tem, já passei. Portanto, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma zip lesion, eu tenho uma lesão zíper, que é exatamente um rasgo na inserção do ligamento menisco femoral no corno posterior do menisco lateral, tá? Então não perde esse tipo de lesão. Alguns alunos meus valorizaram essa irregularidade aqui dos fascículos poplite meniscais. Esse aqui tá até parece estar espessado, esse aqui está mal definido, que é posterior superior e anterior inferior. Ok, mas lembrando que a lesão principal aqui que você não pode perder é essa lesão zíper, tá? Então, depois da inserção do LCA, ainda tem uma faixa de hipersinal. Ou depois de 14 milímetros, desculpa, ainda tem uma faixa de hipersinal na inserção do ligamento de Risbeck, né? De menisco femoral posterior. Então, zip lesion, hemp lesion, ruptura do LCA, lesão do colateral lateral e infiltração líquida do canto posterolateral e avulsão óssea do ligamento anterolateral. Então, vamos lá ver como é que ficou o laudo desse paciente, edema ósseo pós-contusional, com impactação no côndilo femoral lateral e posição posterior do platô tibial, tendo e contusão óssea na posição posterior do platô tibial medial, que foi por contragolpe, pequena fratura na inserção tibial do ligamento anterolateral, fratura de Segundi, notando-se espessamento e heterogeneidade de sinal deste ligamento, ruptura na junção menisco-capsular do corno posterior do menisco medial, que é na rampa meniscal, com extensão até a transição com o corpo, né?
Menisco lateral tinha um aspecto discoide parcial e tinha uma faixa de hipersinal na periferia do corno posterior do menisco lateral, na inserção do ligamento de Risberg, compatível com ruptura do tipo ZIP, né, ou zipper. Associa-se má definição dos fascículos poplite meniscais, ligamento cruzado anterior roto no terço médio proximal, com horizontalização das fibras distais e anteriorização da tíbia, alteração de sinal do ligamento colateral lateral e tendão do bíceps com infiltração líquida sugerindo uma lesão e infiltração líquida do complexo arqueado. Tinha ainda o edema da junção miotendínea do poplite e de suas fibras musculares profundas por estiramento, leve tendinopatia do quadríceps do patelar e cisto de Baker laminar. Então, esse é o laudo desse paciente e só o raio-x já ajuda a gente procurar, né, na ressonância magnética essa ruptura do SA e olha o tanto de lesão que tinha aí, então tem que ficar ligado com a fratura de Segot, tá? É isso.